Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar em Lucas capítulo 5, versículo 4, diz assim: Faze-te ao mar alto. Quão alto ele não disse. No entanto, quanto mais nos desligarmos da praia, quanto maior for a nossa necessidade, quanto maior o alcance que temos das nossas possibilidades, mais longe iremos em alto mar. Os peixes eram encontrados em alto mar, não no raso. Assim acontece conosco. As nossas necessidades devem ser resolvidas nas coisas profundas de Deus. Devemos lançar-nos ao mar alto da sua palavra e o Espírito Santo pode abri-la ao nosso entendimento. E ele pode esclarecê-la de maneira tão cristalina que as mesmas palavras que aprendemos no passado passarão a ter muito mais sentido. E a primeira impressão que nos causaram ficará apagada em nossa mente. Penetramos no mistério da expiação. Penetramos até que o precioso sangue de Cristo nos seja iluminado de tal forma pelo Espírito que se torne um bálsamo poderoso e alimento e remédio para nossa alma e corpo. Aprofundemo-nos nos mistérios da vontade do Pai, até que aprendamos em sua infinita exatidão e bondade, e em seu amplo e completo cuidado e provisão para nós. Conheçamos os mistérios do Espírito Santo, até que ele se torne para nós um oceano maravilhoso e inesgotável, no qual podemos mergulhar e lavar as nossas dores. Sim, vamos até as profundezas do Espírito Santo, até onde ele se torne para nós uma resposta maravilhosa de oração. Provemos da experiência como ele nos dirige com cuidado, como ele está atento às nossas necessidades e como a sua mão, de maneira extraordinária, está controlando o que nos acontece. Penetramos nos caminhos dos propósitos de Deus e do seu reino por vir, até que a vinda de Jesus Cristo e o seu reino milenar se abram para nós. Até que para além dessas coisas abram-se para nós os séculos dos séculos, de modo que os olhos da mente se ofusquem ante a claridade e o coração vibre com as inexprimíveis antecipações da alegria do Senhor Jesus e da glória que será revelada. Todas essas riquezas o Senhor Jesus ordena que conheçamos. Ele nos criou e criou também os mistérios. Ele colocou em nós o anseio e a capacidade de penetrar nesses mistérios insondáveis. As águas profundas do Espírito Santo são sempre acessíveis porque estão sempre vindo. Porque não clamamos para sermos novamente imersos nessas águas de vida? As águas da visão de Ezequiel, primeiro, vieram como um filete sobre as portas do templo. Então o homem com o cordel de medir mediu-as, e eram águas que davam pelos arteiros. Depois mediu-as outra vez, e eram águas que davam até os joelhos. E novamente mediu, e eram águas até os lombos. Depois se tornaram águas para nadar. Um rio que não se podia atravessar. Ezequiel 47. Até onde já entramos neste rio de vida? O Espírito Santo quer que nos anulemos completamente nele. Não apenas até os arteiros, até os joelhos, até os lombos, mas até estarmos cobertos totalmente. Nós escondidos da vista e mergulhados nessa corrente vivificante. Desprendamo-nos das praias e vamos ao mar alto. Nunca nos esqueçamos de que o homem com o cordel de medir está conosco hoje. Queridos, que palavra maravilhosa para nós. É descobrirmos que existe uma imersão. Hoje se fala muito em imersão de conhecimento, imersão disso. E o que nós precisamos mais agora no momento é uma imersão no Espírito. Porque quanto mais nós nos imergimos nele, mais nos conhecemos, mais nós nos lavamos. E o interessante desse texto é que vai falando que quanto mais nós nos imergimos, nós nos lavamos, nós nos purificamos, nós somos curados, nós somos transformados nesses mistérios. Antigamente, muitas vezes, as pessoas buscavam a Deus até que pudesse ser revelada uma vontade específica do Senhor.
Hoje muitas pessoas estão se contentando com o superficial, dizer, estar na praia e dizer, olha, amém, tudo bem, Deus é bom. Mas existem alguns pontos que eu estou em conflito. E essas crises e esses problemas nos mantêm muitas vezes na praia. Mas há alguém que vai medir, você quer descobrir realmente os mistérios para você? Eu vou começar a medir para dentro do mar. E fala, não Deus, eu não posso me afogar, não. Vai andando. E aí nós vamos andando e de repente as águas começam a cobrir os joelhos, os lombos. Daqui a pouco Deus fala, olha, agora você vai ter que nadar. E é nesse nadar, ou é você e Deus, e você desejar emergir, porque lá estão as profundezas e as riquezas de Deus. Os maiores peixes estão no oceano e não nas praias. E então nós começamos a descobrir coisas incríveis de Deus na nossa vida. Nós nos apaixonamos mais por Ele. Nós vemos o cuidado, o carinho dele quando nós nos imergimos e descobrimos que a vida, o que está na praia e as circunstâncias são meros pontos que não vão esclarecer exatamente qual é a vontade do Pai. É por isso que Deus colocou em nós essa eternidade, esse anseio por descobrir mais dele. Quanto mais o homem descobre de Deus, mais ele descobre de si mesmo. E quanto tem sido pobre o homem que exatamente não quer emergir em Deus. Às vezes Deus está esperando você para que você de alguma maneira possa emergir nele, para que algum problema seja resolvido, alguma atitude da sua vida seja mudada. Eu me lembro bem de um pastor falando no conselho de pastores para a gente, ele dizendo que ele achava que estava bem, que já era alguém muito importante, que Deus precisava dele. E ele chegou a ficar um pouco meio vaidoso, e um dia ele dormindo, ele teve uma sensação de que o ar estava lhe perdendo, não estava conseguindo respirar. E por com aproximadamente quase um minuto, ele sentiu aquela apneia e ele não conseguiu respirar. E ele, sufocado, acordou com muita luta e começou a respirar. Aí Deus falou com ele assim, tá vendo, meu filho? Sem um minuto, sem a sua respiração, certamente você morreria. Então você depende de mim para tudo. Você não é o que você pensa sem mim. Você depende de mim, do ar que eu respiro, de tudo que você é. Exatamente eu projeto para a sua vida. Então aquele pastor, ele acordou e ele falou, olha, Deus está me mandando a ser mais humilde, porque eu dependo do ar, eu dependo de tudo. Queridos, quando Deus vai revelando mistérios para a nossa vida, nós vamos revelar que é a graça dele que está nos conduzindo, não é porque somos bons, não é porque somos inteligentes, não. É porque ele é bom e quanto mais nós nos imergimos nele, nós vemos a bondade, a grandeza, os ricos mistérios de Deus. Revelações que ele vai dar àqueles que amam. A Bíblia diz, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes Deus quer tirar um problema na sua vida, ou às vezes Ele quer resolver um problema, ou às vezes, na verdade, Ele quer te ensinar uma lição, Ele quer tirar um pecado, Ele quer curar a sua alma, mas exige uma atitude de você querer imergir em Deus. E quando você emergir em Deus, você vai ver a riqueza que é o conteúdo dessa graça, desse mar ilimitado que o Senhor preservou para você. E eu quero te dizer que essa imersão, ela vai custar você sim. Ela vai desafiar você todos os dias para descobrir os mistérios que Deus tem para a sua vida. Mas se você ficar na praia, você vai ficar como muitos que estão reclamando, murmurando e não querem descobrir as riquezas que o Senhor tem. É uma atitude sua em ir, porque Deus está a medir. Olha, eu quero que você nade no oceano da minha graça e descubra mais do que eu tenho para você. Porque não só para você, como para muitas pessoas, de repente o seu ministério, o seu alvo, o seu foco, o seu dom vai ser revelado. Mas comece a emergir em mim, porque certamente tudo vai ser esclarecido. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor, saber que somos dependentes do Senhor. É o Senhor quem mede e é o Senhor que nos diz, olha, caminha, o Senhor não é louco para poder medir algo que nós não venhamos ter condição de ir. E nós te damos graça porque sabemos que se o Senhor ainda nos mede,
para que possamos andar sobre as águas ou andar e nadar nas águas, certamente é porque o Senhor confia que vamos fazer mais, que vamos nos imergir, que vamos descobrir riquezas e conteúdos que o Senhor tem para nós, que são mistérios a serem revelados, que o Senhor certamente irá revelar a nós. Abra os nossos corações, os nossos entendimentos, os nossos olhos para enxergar que há uma profundidade no Senhor e queremos descobrir essa profundidade para crescer na graça e no conhecimento do Senhor todos os dias e sermos cada dia mais abençoados, imersos no Teu Espírito, na Tua graça, curados, livres de todo mal, para que verdadeiramente no oceano do Senhor encontremos as respostas que precisamos, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge e esse devocional Palavra de Vida sempre tem uma mensagem de Deus que vai te ensinar a ir mais além. Que Deus te abençoe, que você possa imergir nesse oceano de Deus e descobrir respostas para a sua vida. Deus te abençoe. Amém.